E aí, pessoal, tudo tranquilo? A reforma tributária pode realmente limitar os direitos da pessoa com deficiência. Foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados o texto que eu comentei um tempo atrás do PL 68/2024, com uma pequena melhora, mas com artigos que podem sim limitar o direito da pessoa com deficiência. Nesse vídeo você vai entender o que eles aumentaram de verdade. Bom, pessoal, eu fiz um vídeo um tempo atrás falando sobre o PL 68/2024, que é o texto que regulamenta a reforma tributária, e como há artigos nesse texto que vão prejudicar a pessoa com deficiência. Limitar bastante o número de veículos e limitar também quem tem direito às isenções. Lembrando rapidamente, o texto, em vez de subir o teto do ICMS até o IPI, como foi uma proposta que o Bacarelli mandou para os deputados lá em Brasília, eles desceram o IPI até o ICMS. Em vez de aumentar os nossos direitos, diminuíram. Como o IPI e o ICMS vão sumir, vai virar um imposto só, eles balizaram por baixo, trouxeram o IPI que não tinha limite, não tinha proporcional, só tinha o teto de 200 mil, não tinha esse negócio de proporcional, para a mesma regra do ICMS com proporcional, ou seja, isenção real até 70 mil e o carro podendo custar até 120 mil. Isso era um absurdo total, mas um grupo de trabalho dos deputados trouxe um alívio, entre aspas, aumentando esse segundo teto para 150 mil. E você sabe, na verdade, o que aumentou? Você acha que aumentou o direito da pessoa com deficiência? O que aumentou foi o tanto que a gente vai pagar de imposto, gente. Se estava em 120 mil o valor do carro, passou para 150 mil e manteve a isenção de 70 mil reais, o que a gente pagava, que era de 70 a 120, nós vamos pagar de 70 a 150. Antes pagava 50 mil reais de ICMS, nós vamos pagar 80 mil reais de ICMS. Antes era 6 mil, que a gente pagaria num carro 120 mil, agora pagaremos 9.600, que é um carro até 150 mil. Ah, mas aumentou o número de veículos. Sim, aumentar o teto de 120 para 150 aumenta a gama de veículos, mas o benefício real ficou estacionado. Manteve em 70 mil reais. O que precisa acabar são esses 70 mil reais. É aí que está o grande erro. A gente tinha um prazo, a Assembleia, a Câmara dos Deputados, fez esse texto, o PL 68/2024, e tinha um prazo para votar. E de repente, ontem, a Câmara dos Deputados, numa manobra política, colocou urgência nessa pauta e votou. Tinha 804 emendas, entre elas várias emendas que resolveriam esse problema. A proposta, quando eu fiz aqui uma live com o Bacarelli, com o Rodrigo Rosso, a proposta do Bacarelli era colocar o teto em 200 mil reais, sendo que o isenção real seria em 120 mil. Ou seja, passar os 70 para 120 e os 120 para 200. Isso seria muito bom para a pessoa com deficiência. Por mais que o IPI continuaria tendo uma perda, como tem outros impostos dentro do CBS e do IBS, você teria uma compensação. Seria muito bom. Inclusive tem uma emenda, ou melhor, tinha uma emenda exatamente com esse teor. Olha essa emenda aí, 281. Fala exatamente isso, olha lá. Na hipótese do inciso 2, o automóvel poderia custar até 200 mil, limitando o valor da operação até 120 mil. Isso aqui é exatamente com base no texto que o Bacarelli mandou lá para Brasília para os deputados. Esse aqui é do deputado Amon Mandel, do Amazonas. É uma das emendas que tinha esse texto, mas essa emenda foi rejeitada. Foram aprovadas só algumas emendas, 804, eles aprovaram
Aqui, deixa eu ver, 3, 6, nem 30 emendas, de 804, né? Tem o número das emendas, eu abri uma por uma para ver. Então eles estão aprovando aqui nessas emendas isenção em templos religiosos, isenção em cooperativa, em aeronaves. Por quê? Porque esse pessoal tem bala na agulha para defender. Quem está defendendo a pessoa com deficiência na Câmara dos Deputados? Pouquíssima gente. São poucos deputados que olham para o segmento. É o que eu já falei, nós não temos representatividade. Mas vamos voltar à proposta, né, que foi aprovada ontem e segue agora para o Senado. Eles aprovaram esse texto que vai o veículo até 150 mil e limitando o benefício a 70 mil reais. Gente, 70 mil reais você não compra nem Kwid, nem Mobi, nem carro manual mais. Precisa subir esse teto. O 120 para 150 ajuda muito pouco, porque você está pagando ICMS, mais 30 mil que você está pagando, está tirando do bolso para a deficiência. Ou seja, o percentual vai diminuir, né? Entram novos impostos que tem isenção, a isenção total é 26,5%, com o IBS e o CBS, mas você limitando a 150 mil, você na prática reduz o IPI. Né? Carros muito bons para PCD, como Taos, como Compass, não entram na isenção. Carros elétricos que custam mais de 150 mil não entram na isenção. Então, não pode passar esse texto. Né? Existe um movimento de alguns deputados, né, e senadores. Né? A nossa esperança é que no Senado agora isso seja revertido. Porque no Senado, na prática, tem mais parlamentares que defendem o segmento da pessoa com deficiência. Tem a Mara Gabrilha, tem o Flávio Arnes, tem filho com deficiência, tem o Romário, né? Tem outros senadores, né? Tem mais proporcionalmente que podem defender essa pauta. O texto seguiu para o Senado com esse texto, 70 mil a 150, mas pode mudar. Os senadores podem mudar isso e voltar para a Câmara para que seja aprovado o texto. Então existe ainda uma esperança. Né, a gente tem o abaixo-assinado, né, coloquei, né, no último vídeo falando dele, aumentou um pouco o número de assinaturas, mas a gente precisava de mais. Você chegar num número significativo, aí 5 mil assinaturas pelo menos, para mandar para os deputados, para os senadores agora, né, Flávio Arnes, para Mara Gabrilli, né, todos os deputados, os senadores que têm alguma sensibilidade à causa da pessoa com deficiência precisam estar atentos a esse texto para alterar e ele voltar para a Câmara e corrigir essa distorção. Mas o pior não é esse limite. O limite já é ruim. A gente já perde no limite. Mas o pior é o artigo que fala que a pessoa com deficiência que dirige só vai ter isenção no seu veículo se o carro for adaptado. Se tiver adaptação que não seja de fábrica, excluindo aí câmbio automático e direção elétrica. Muitas deficiências, muitas pessoas com deficiência vão perder direitos, como ocorreu em São Paulo, com aquele 529 lá, né, PL 529, que foi o negócio do Dória lá, que ele limitou 80% das pessoas com deficiência a perder o direito. Se esse texto passar com esse artigo que limita a carros adaptados, muitas pessoas com deficiência, um percentual muito grande, vai deixar de ter direito, né? Para não falar que o amputado, que é o primeiro que vem à mente, né, amputado de perna esquerda, que pode dirigir um carro só automático, existe um artigo no texto que dá o direito a essas pessoas. Mas são só elas, são poucas, né? Tem algumas deficiências ali que são contempladas, amputações e mais algumas outras, hemiparesias, né? Paralisação de um lado só, continuam tendo direito. Mas o que adianta ter esse direito se está limitado a 40 mil reais? Precisa mudar isso. Tinha que passar uma emenda como essa, né, de até 120 mil benefício e até 200 mil valor do carro. Por quê? Porque aumenta a gama. E tem um texto bom, tem um artigo bom, que é o artigo que vai ter correção pela FIP todo ano, todo janeiro, que vai acabar esse negócio de ficar brigando para aumentar teto. Só que a gente tem que ter um teto realista, um teto que realmente nos beneficie, não que limite. Né, do jeito que está limitando mais. Né? Então é isso, pessoal. O texto segue agora para o Senado. Nós precisamos continuar correndo atrás aí dos senadores agora para que façam emendas e corrijam esse texto. Essa proposta de até 120 mil
e o carro custar 200 mil é suficiente, na minha opinião, resolve, não é uma questão que pede demais, porque quando você vai pedir lá, eu quero 200 mil reais sem ter proporcional, seria ótimo? Seria ótimo, mas se pedir eles não vão dar, é o fato. O proporcional, infelizmente, nós não temos como ficar livre dele, gente, não tem como ficar livre. Então, que seja um proporcional mais elástico, aumenta de 70 para 120 e o valor do carro até 200 mil. Essa é a nossa proposta, a nossa ideia, né? E esse texto já está com os senadores, com a Mara, inclusive, né? O Rodrigo e o Pacarelli já fizeram movimentos aí, né, levando esse texto para eles. Agora eles têm que fazer a parte deles e modificar o texto que está chegando da Câmara para que volte para a Câmara e seja aprovado de uma forma que a gente não perca direito. É aumentar o limite e excluir essa questão das pessoas, só pode ter isenção um carro adaptado, né? Aqui nessa proposta também fala isso, né? O benefício para alcançar automóveis adaptados como não adaptados. Esse texto aqui é ótimo, resolve o problema, né? Então eu vou incluir exatamente esse texto aqui lá no abaixo-assinado e assinem, pessoal, tá aqui embaixo, assinem, e se tiver contato com senadores ou até deputados que possam chegar em senadores, né, mandem esse vídeo, mandem essa solicitação, essa demanda para que modifiquem o texto do PL 68/2024-A, que agora foi aprovado, é o traço A, que está com essas alterações para 150 mil, beleza? Então é isso, digam nos comentários o que vocês acham dessa situação, o que mais a gente pode fazer para mudar esse quadro. Não deixe de dar o like se você curtiu esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.